boa tarde a todos e todas, né? Falar por último tem um grande problema, né? Porque todo mundo já falou aquilo que você quer falar, e aí você vai tentar se reinventar o que falar. E eu acho que a gente já luta com a privatização desde que a CBTU começou a existir, desde que a rede ela virou uma subsidiária. Eu entrei em 87 na CBTU, já se falava de privatização. E aí, só que a gente acreditava sempre que podia empurrar. Eu estou com 33 anos de empresa agora, Comporte, né? 2 anos como a Comporte. E aí eu falava o seguinte, eu acho que eu não vou nem conseguir aposentar, porque nós vamos ser privatizados. Mas a luta foi se fazendo, foi se fortalecendo, e a gente conseguiu empurrar. Mas a gente perdeu grandes parceiros da CBTU, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e agora Belo Horizonte. Eu parto do princípio que a privatização ela não tem que ser só na esfera federal. A gente sabe o que o pessoal do DF está passando. Um sistema que é aprovado, quase 90% de aprovação da população todo ano. E o que está acontecendo com o DF? Querem privatizá-lo. Mas a situação do DF é menor do que a situação da CBTU ou ela é igual? Ela é igual, porque ela é um transporte público. E nós podemos perceber que nessa última eleição, um dos principais tópicos foi qual? Mobilidade urbana, tarifa zero, tarifa social, transporte de qualidade, transporte de massa. Não se discutiu o transporte privado. Falava-se até na restatização dos ônibus, que antigamente, na década de 70, 80, eu acho que era isso, né, Afonso? Pelo menos em Belo Horizonte era público. Então, a lógica, quando você tem uma coisa pública, ela tem uma lógica. Ela não é feita simplesmente porque ela é pública. Ela é feita para ser beneficiada a toda a população, para que toda essa população tenha direito à saúde, educação, moradia, transporte. Quando a Luísa Erundina transformou o transporte em direito dentro da Constituição, o que ela quis dizer com aquilo? Talvez o transporte seja uma das coisas mais importantes que nós temos. Como é que eu posso ir ao médico, à escola, passear, viajar, ocupar a cidade se eu não tenho um transporte de qualidade? Então, é necessário uma luta, e eu acho que essa luta ela passa por essa casa. Só para vocês entenderem, eu não sou filiado ao PT, mas desde a minha primeira eleição, que foi a Sandra Starling, eu sempre votei e trabalhei para o PT. Eu sempre acreditei, quando eu li a carta do PT, eu me apaixonei pela carta, e nunca me filiei. Então, nessa vida aí, já há muito tempo, já recebi vários convites e nunca me filiei. Hoje, uma pessoa me perguntou assim, você é do PSTU? Eu falei assim, pô, cara, por que PSTU? Eu acho que é o meu jeito, é porque eu sou uma pessoa que eu não meço as palavras e o que eu tenho que falar, eu falo. Assim como eu recebo críticas, eu acho que eu sou uma mulher meio homem, sabe assim? É meio chato falar isso, mas eu sou uma mulher que... exatamente, mas eu sou uma mulher... Então, assim, o que eu penso? O que a gente está falando aqui? A gente, Chico, você falou uma coisa que é interessante. Você falou que a gente tem que brigar no caso de Belo Horizonte, talvez pela restatização. Eu não acho que esse momento, para nós, a restatização seja o mais importante, porque é uma briga muito longa e a gente tem que estudar e tem que saber como é que a gente tem que fazer. A gente tem que brigar pela reintegração dos 1.483 à CBTU. E esse governo nos deve isso. Lula nos deve isso. Essa conta é do Lula. Eu não falo de partido, não falo de político nem nada. Eu coloco essa conta no governo do Lula quando ele esteve em Belo Horizonte. E se comprometeu com a categoria metroferroviária que não haveria privatização. Que os empregados seriam salvos. E o que nós ganhamos? Ele falou que começou no Bolsonaro, mas não começou. Concordo com você, em 2019 nós entramos. Mas na equipe de transição,
nós fizemos um ato lá aqui em Brasília, e aí, na equipe de transição, foi falado pela não privatização de Belo Horizonte. 2 horas antes do leilão, o Geraldo Alckmin solta o documento falando da privatização de Belo Horizonte e salvando o SEASA. Eu vou dizer para você, o SEASA é menos importante que nós, não, todo mundo é importante. O transporte, ele tem que ser público. A gente tem que lutar por uma tarifa social, para que nós possamos ocupar a cidade. Ocupar a cidade de todas as formas possíveis, de todas as maneiras. Mas, para isso, passa por essa casa. Porque hoje quem está no governo é o Partido dos Trabalhadores, o qual nós lutamos para que voltássemos. Porque se a gente não tivesse voltado, não tivéssemos se reunido, provavelmente nós estaríamos com o Bolsonaro. Então, eu acho assim, eu falo com muita tranquilidade com vocês. O que aconteceu em Maceió, a questão do Salgema, a questão da Braskem, atende a quem? A quais interesses que atende? Por que até hoje não foi resolvido? Porque é mais fácil sucatear e passar barato. Vamos fechar aqui, vamos passar o BRT. É a lógica do transporte rodoviário, do pneu. Transurb. O que está acontecendo na Transurb? A empresa foi destruída com a chuva. Metade acho que do caminho do trem foi destruído. É preciso uma recuperação, mas vai se recuperar para que seja privatizado ou não vai ser recuperado, mesmo assim vai ser privatizado? O que vai ser feito dos 1.000 e poucos empregados da Transurb? Se a TPM, se vocês olharem a linha 7, já estão se falando em contratar funcionários. E eu vou ser sincero com vocês, Belo Horizonte teve a contratação de emprego, com menores direitos, cortes, jornadas exaustivas. O CCO, que acho que a maioria conhece aqui, trabalha 6 horas. Em Belo Horizonte, eles querem colocar 12 horas. E você sabe o que é um cara trabalhar no CCO 12 horas, ficar olhando uma via? O maquinista que trabalhava 6 horas, passou para 8 horas. A manutenção, 12 horas. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso está acontecendo em Belo Horizonte? Aconteceu nas outras empresas privadas. Exatamente. Simplesmente é uma cópia. Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Então, a gente tem que se unir mesmo. Eu concordo que a gente tem que fazer um movimento muito grande. Mas não é um movimento pequeno, como o próprio Carlinhos falou. Não é a Supervia ser reestruturada e voltar para a iniciativa privada. É ficar no governo federal. Não é nem no governo do Estado, gente. É o governo federal que é responsável por isso. A conta é ele que tem que pagar. E se a gente não se unir e não entender a lógica da privatização e do que está acontecendo nesse país, principalmente no setor de transporte público, eu vou até um pouco mais longe, Tarcísio privatizando escolas, o Zema lá em Belo Horizonte também privatizando as escolas com o projeto Somar. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, mas o que a gente está falando? Se a gente critica, a gente fala, você é do PSTU, você não sei de onde, você é de Escambau. Gente, as críticas, elas têm que ser feitas. Quem fez a eleição e quem trabalhou para eleger fomos nós. E se nós não podemos fazer as críticas, então precisamos desculpar, está tudo pedido. É necessário fazer a crítica, sim. Mas não críticas com ofensa nem desrespeito, não. São críticas sábias, porque o governo federal está aí. Olha o propósito aí do controle de gastos. Como é que a população está vendo isso? Como é que os deputados estão vendo isso? Tudo é muito sério. E eu entendo que esse seminário, viu, Lúcia? Para mim, esse cenário aqui, esse auditório tinha que estar cheio. Tinha que estar cheio. Tinha que estar lotado de políticos, tinha que estar lotado de empregados de empresas, tinha que estar lotado de tudo, da militância. Tinha que ter aqui. Por isso que eu falo, sabe, Carlinhos, que esse trabalho que a gente está fazendo, de levar um documento a Lula, tem que ser um documento muito bem escrito, muito bem elaborado, mas que coloque todas, não só a CBTU e a Transurb, que coloque a CTPM, que está passando por uma dificuldade, que coloque o DF, que coloque todas as empresas metroferroviárias. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Já se estuda a possibilidade, só não foi para frente porque eles conseguiram eliminar do trem, não ter mais maquinista.
Então, nós mesmos estamos a favor, de certa forma, de acabar com as profissões. Então, eu não vou me estender muito, não, porque esse assunto é muito grande, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu ainda acredito nesse governo. Eu acho que ainda tem solução. Apesar de que em Belo Horizonte teve uma turma do PT pedindo a privatização de Belo Horizonte. É triste, mas é verdade. Assim como teve 29 deputados que foram e defenderam o metrô de Belo Horizonte, público. Então, a gente tem que saber pontuar, a gente tem que manter a visão de que nós queremos a CBTU, metrô de São Paulo, metrô do DF, a Transurb, a reestatização do metrô do Rio de Janeiro, a Supervia, porque são dois, o metrô do Rio e a Supervia, todos os dois têm que ser reestatizados. A verdade é essa. Para o trabalhador não cabe uma passagem de R$ 7, R$ 10, como é no Rio de Janeiro. Então, gente, se a gente não se encontrar nesse movimento e parar de pensar um pouquinho assim, o que o fulano vai falar, mas a gente, de fato, entender que nós queremos um transporte público de qualidade e com uma tarifa zero. Se não chegarmos à tarifa zero, que a gente possa chegar numa tarifa que, pelo menos, dê no bolso dos trabalhadores. Muito obrigada pela participação de vocês aqui por mim, tá?